Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de calorimetria para o nono ano. Dessa vez nós vamos falar sobre a caloria. Como nós já vimos, nós utilizamos no Sistema Internacional como unidade de energia o Joule. Porém, muitas vezes nós fizemos cálculos em calorias. É comum na parte de calorimetria utilizar a caloria e a gente também já vê uma relação entre Joule e caloria. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do que é a caloria e por que essa unidade é tão importante, como que ela foi medida, tá? Bom, a definição da caloria é o seguinte: uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sobre pressão normal, ou seja, pressão atmosférica, para que a sua temperatura seja aumentada em 1 grau Celsius. Tá? Experimentalmente, na verdade, isso aqui foi feito de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Mas é basicamente a energia necessária para aumentar 1 grama de água, ou seja, se você tiver 1 grama de água e você quer aumentar ela, variar ela em 1 grau Celsius, qual é a energia necessária para isso? Então, a gente está utilizando unidades bastante usuais, que no caso é a grama, também aqui o grau Celsius, nenhuma delas é no Sistema Internacional, e por causa disso, essa caloria ela está mais relacionada com os experimentos que você pode fazer no dia a dia, você pode medir a quantidade da massa de água em gramas, assim como você pode, de forma mais comum, medir a temperatura em graus Celsius. Então, é importante saber qual é a unidade dela, e lembrar dessa transformação, que uma caloria é 4,186 joules, porém em muitos livros você vai ver a aproximação de 4,2, em alguns exercícios até a aproximação direto para 4, tá? Dependendo do que for dado, você vai utilizar de acordo. E saber fazer essa transformação aqui que vai ser um pouco importante, que é a da quilocaloria. A quilocaloria já é uma unidade um pouquinho mais usual, um pouquinho mais presente no cotidiano, porque ela está relacionada também com a questão alimentícia, com a caloria que tem dentro dos alimentos. E a gente vai ver isso com calma agora. Bom, para a gente entender a relação que a quilocaloria tem com a quantidade de energia que você pode encontrar nos alimentos, a gente tem que falar um pouco sobre a caloria alimentar. O que é a caloria alimentar? A caloria alimentar é um tipo de unidade bastante usual, bem utilizada na representação da quantidade de energia que tem em alimentos nas embalagens, porém ela pode ser um pouquinho enganosa. Você pode acabar sendo levado a achar que isso aqui se trata de caloria, principalmente porque a diferença é muito sutil. A unidade de caloria alimentar ela é representada com um C maiúsculo, o que muitas vezes fica um pouco difícil de você perceber se você estiver fazendo uma leitura rápida, e ela, na verdade, representa 1 quilocaloria, ou seja, ela representa 1000 calorias daquela caloria que nós estávamos falando. Então, é muito comum você ler nas embalagens uma informação como, por exemplo, esse alimento tem apenas 300 calorias, ou tem apenas 2 calorias, quando, na verdade, ele está falando de uma caloria alimentar. E a caloria alimentar equivale a 1000 calorias. Ou seja, se você fizer essa transformação de uma caloria alimentar, quando você lê isso aqui, você tem que tomar cuidado para saber se realmente está em calorias da unidade que nós falamos, ou se ela, na verdade, está falando de caloria alimentar, representado por esse Czão. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tivesse uma embalagem que estava representando 300 calorias alimentares, o que, na verdade, a gente teria era 300.000 calorias. Ou seja, ela pode enganar um pouco, na verdade, no valor, porque você já pode ter uma noção da quantidade de energia que você deve consumir, ou que, dependendo da dieta que você esteja querendo consumir, e, na verdade, a embalagem, ela pode te levar a um engano, achando que você está trabalhando com caloria quando você está falando de caloria alimentar. Então é importante saber fazer essa distinção, qualquer problema que você tenha, tanto no cotidiano quanto no exercício que você possa vir a resolver. E uma outra observação importante é que existe uma indicação da Organização Mundial da Saúde que é de quanto de caloria uma pessoa deve consumir por dia, tá? Essa indicação em média, que é de 2.500 quilocalorias por dia, ou seja, 2.500 calorias alimentares por dia. Obviamente, essa indicação varia dependendo da massa, da altura, do peso da pessoa, do tipo de atividade que a pessoa faz no dia, se ela é um atleta ou se ela é uma pessoa mais sedentária, mas essa média é que se usa como base. Então, você já pode diretamente relacionar essa quantidade de energia que tem nos alimentos, que você já vai saber ler, que está interpretando isso aqui como caloria alimentar, que na verdade é milhares de calorias, e também já associar isso aqui direto com a relação, qual é o tipo de energia que isso tem, que poderia ser usado, por exemplo, para aumentar a temperatura do seu corpo ou abaixar a temperatura de algum alimento que você consumiu, ok?
Bom, agora para ficar bem clara essa relação, a gente vai fazer um exercício aqui que vai fazer essa ponte entre a energia térmica que você pode utilizar, que é o que nós aprendemos, que é a quantidade de calor para mudar a temperatura de uma substância, com efetivamente a quilocaloria, que é, por exemplo, essa unidade de energia que a gente observa nas embalagens de alimento, etc. Aqui o exercício diz o seguinte: ao ingerir um copo de 200 ml, que é aproximadamente 200 gramas, a 0 graus Celsius, o corpo da pessoa cede calor para o líquido até que este fique a temperatura igual do corpo humano, que é aproximadamente 36,5 graus Celsius. Qual é essa quantidade de calor em quilocaloria? Tá? Isso aqui é uma coisa muito comum que todo mundo faz diariamente, que você ingere uma quantidade de água e, às vezes, quando você ingere uma quantidade de água a uma temperatura muito baixa, por exemplo, 0 graus Celsius. No momento que você ingere essa quantidade, essa substância, qualquer substância que você ingerir que esteja abaixo da temperatura do corpo humano ou acima da temperatura do corpo humano, vai haver trocas de calor com o seu corpo, ou seja, seu corpo vai perder ou absorver calor dessa substância dependendo da temperatura dela. Nesse caso aqui, como ela está mais fria, o nosso corpo vai ceder calor para a água, porque ele vai fazer essa água esquentar, ou seja, o nosso corpo vai perder uma energia térmica que para a regulagem do corpo, para que se mantenha na temperatura do corpo humano, o nosso corpo vai novamente extrair energia do alimento, das substâncias que nós já ingerimos anteriormente, e vai utilizar essa energia para regular a nossa temperatura e voltar a 36,5 graus Celsius, que é a temperatura normal do corpo humano. O que a gente vai ver aqui é a energia que a gente vai perder para essa água quando a gente ingere ela, ou seja, porque automaticamente eu vou ter que ceder calor para ela para que ela fique na mesma temperatura do meu corpo. Para a gente calcular essa energia, a gente tem que lembrar que calor, nesse caso aqui que é de mudança de temperatura, ela não está sofrendo mudança de estado, vai ser o calor sensível, mc delta θ. Tá? Então a quantidade de calor vai ser dada pela massa, que no caso é 200 gramas, vezes o calor específico, que é 1. Esse calor específico da água não foi dado aqui no exercício, mas esse o calor específico da água tem que ser sempre lembrado que é 1 caloria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que no caso é a temperatura final, 36,5, menos temperatura inicial, que a água estava, que era 0. Bom, aí a gente vai ter que a quantidade de calor vai ser 200 vezes 36,5. Por fim, a quantidade de calor vai ser igual a 7.300 calorias. Tá? Essa é a quantidade. Só que ele quer em quilocalorias, ou seja, em milhares de calorias. Na verdade, vai ser 7,3 quilocalorias. Tá? Ou seja, você vai ceder para a água 7,3 quilocalorias. Lembrando que essa quilocaloria é a mesma coisa que caloria alimentar. Ou seja, o que você acabou de descobrir é a quantidade de caloria alimentar que você perdeu puramente por ingerir essa quantidade de água. Isso aqui a gente está supondo que toda essa energia vai ser transferida para a mudança de temperatura da água. Então isso é importante porque você pode fazer cálculos simples e conseguir, por exemplo, descobrir qual a energia daquele alimento que você acabou de consumir, porque isso vai estar na embalagem em calorias alimentares, que você usou para mudar a temperatura da água que você acabou de ingerir. Entendeu? Então é importante saber fazer essa correlação entre a energia que você tem consumindo no alimento, que é dada em calorias alimentares, direto com essa energia aqui que é de mudança de temperatura. Tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.